de agradecer a oportunidade em colaborar com essas questões que envolvem o Parque do Cocó, uma vez que nós fazemos parte de um grupo de pesquisadores, professores, laboratórios que já há anos vem estudando os processos geoambientais, ecodinâmicos desse importante sistema para a cidade de Fortaleza. Eu vou ser muito breve. Eu trouxe aí no primeiro momento este mapa, onde a fonte é do Confam, onde já coloca para nós, aí numa escala que não vai ser possível observar com detalhe nesse primeiro momento, mas uma proposta de delimitação da poligonal do Parque do Cocó. Com isso, a nossa primeira questão levantada é que a área de intervenção faz parte, está dentro, inserida completamente no que nós estamos chamando de Parque do Cocó. E, inclusive, se discutindo a possibilidade de definir uma unidade de proteção integral para esse sistema. É importante colocar que uma das medidas compensatórias para a elaboração, para o licenciamento desse empreendimento, está vinculada à elaboração de um plano de manejo, que nada mais é já uma exigência das categorias ou da categoria de unidade de conservação que for definida para o Parque do Cocó. Um outro slide mostra para nós já a possibilidade de entendermos que a área de intervenção, vamos dizer, colocando um pouquinho de lado a categoria de unidade de conservação, ela está dentro de uma área de preservação permanente. Se ela está dentro de uma área de preservação permanente, ela interfere nas relações biogeofísicas, ecológicas, que regulam as propriedades de um ecossistema que é regido pelas energias fluviais e fluviomarinhas. Isso nós vamos demonstrar. É uma área que amortece as cheias e, diante desta intervenção, nós vamos também analisar o que nós estamos chamando, no primeiro momento, de impactos cumulativos. Esta é uma obra que vai produzir efeitos, e esses efeitos vão se acumular diante das diversas intervenções que nós vamos, inclusive, exemplificar uma importante no sentido de minimizar essas funções ambientais potencializadas com essa intervenção projetada para a construção dessa obra. Esse outro slide já mostra para nós uma escala de um pouco mais de detalhe e já evidencia claramente que a intervenção está dentro de uma área de preservação permanente, que é esse setor aqui onde eu estou apontando, mostrando para nós que esse verde mais intenso, mais pungente, mais iluminado, mostra um extrato vegetacional arbóreo nesse setor que sofreu esse processo de desmatamento. A continuação, nós começamos a procurar fotografias e imagens aéreas mais antigas e encontramos essa fotografia aérea, se não me engano, de 1968, que mostra que a Secretaria do Patrimônio da União está completamente correta no sentido de definir que essa área tem um domínio das flutuações das marés e, consequentemente, tem uma regência muito especial pelos fluxos fluviomarinhos. E esta imagem seguinte mostra para nós que a intervenção está dentro dessa área de preservação permanente, está dentro de um sistema regido por estas relações de fluxo de matéria e energia. Isso é importante frisar, porque aí nós vamos definir a gênese, a essência do ecossistema e do sistema, que é então regido por estas flutuações das vazões fluviais e fluviomarinhas nesse sistema ambiental. Essa outra imagem já nos coloca um detalhezinho, que também essa imagem é um pouco mais antiga, de 1968, onde está em amarelo o traçado antigo, já da descida da Antônio Salles, e pegando um pouquinho do trecho lá da Washington Soares, e ali apontando mais ou menos onde está a ponte. Então, esta intervenção está marcada por esta área de preservação permanente, por este setor de influência das chuvas, das vazões fluviais, e consequentemente gera aquele ecossistema, dá suporte àquela cobertura vegetal arbórea, e aí nós colocamos
em linhas gerais, sem uma escala de detalhe, mas levando em conta os sistemas ambientais, a relação que a intervenção tem com a avenida, seria a área que está em processo de degradação e, portanto, faz parte do parque, faz parte dessas relações de flutuações das marés e faz parte Não, na realidade eu coloquei só assim, mas para configurar. Não, até mesmo para influir, porque porque não foi definida a área de influência direta nem a área de influência direta para o processo de licenciamento, né? Então aí eu coloquei como se fosse, por exemplo, uma exigência do processo de licenciamento que é definir a área de influência direta, além de definir a área de influência funcional do empreendimento, né? Que, diga-se de passagem, o processo de licenciamento é muito frágil a partir dos planos de controle ambiental, tratando-se da área de um parque, de uma área que tem funções especiais para a cidade de Fortaleza, que são várias, né? Então, aí nós colocamos, já para se ter uma ideia dos impactos cumulativos, né? Aí o Iguatemi está dentro do ecossistema manguezal, aí uma fotografia já de 1995, uma outra imagem de 2004, mostrando para nós que agora a imagem de 2009, só para se perceber que esse sistema ambiental foi construído, edificado enquanto ecossistema por conta desses processos energéticos de trocas entre as marés e as precipitações pluviométricas e o fluxo fluvial, portanto uma área de preservação permanente. E aqui a última imagem que nós conseguimos de 2012, colocando para nós que é uma área do ponto de vista ambiental ecológico consolidada. Aí, para terminar, gostaríamos de colocar alguns pontos importantes para se definir o licenciamento ambiental de uma obra dessa envergadura. A primeira é a elaboração, a definição dos impactos cumulativos, né? Em que dimensão esta intervenção vai produzir outras consequências ambientais, no sentido de controle das enchentes, fluxos gênicos, perda de biodiversidade, impermeabilização do solo, danos à quantidade e à qualidade da água do aquífero, uma série de outras funções desses sistemas ambientais que estão relacionados com a contemplação, o bem-estar social, a captura de dióxido de carbono, uma dimensão que levasse em conta realmente a ampliação desses sistemas ambientais e não o processo de licenciamento, levando em conta triplicar ou quadruplicar o número de árvores que serão pulverizadas, disseminadas nesses sistemas ambientais, em detrimento da conservação de um ecossistema que está sendo submetido à perda de biodiversidade. E uma outra relação importante nesse processo de licenciamento são as alternativas locacionais. Me parece que o segundo ponto foi meio que boi de piranha, né? Vamos construir aqui uma alça que entra dentro do Iguatemi, que entra dentro do ecossistema manguezal, que gera um processo bastante importante de degradação ambiental, para realmente se definir uma opção que não leva em conta, por exemplo, o deslocamento do Frangolândia ou daquelas outras estruturas que tem ali, ou mesmo a retirada de um posto de gasolina, né? Mas aí eu entraria de passagem que o posto de gasolina gera problemas seríssimos. Dois vai ser desapropriado o posto, a concessionária e o estacionamento do Frangolândia também uma parte. Aí você está me colocando o terceiro ponto. Exatamente o terceiro ponto seria o que se chama alternativa tecnológica. Alternativa tecnológica, além de equipamentos, tem alternativa também urbanística, que entra nessa dimensão de alternativa tecnológica. E essa alternativa tecnológica deveria estar posta no sentido de minimizar a intervenção desses sistemas ambientais, tirar a possibilidade de ocupar uma área de preservação permanente e definir o projeto alargando para outros setores que, inclusive, acaba sendo, de certa forma, uma prática que está sendo executada nestas reestruturações urbanísticas da cidade, como, por exemplo, a retirada, quer dizer, o risco de retirar mais de 20 mil pessoas com as obras do VLT, deslocamentos de comunidades
que constroem suas relações com a cidade estão passíveis de medida dessa natureza, aquela que inclusive deve ser analisada para a implantação desse tipo de empreendimento. O próximo slide mostra para nós aí o que nós poderíamos definir enquanto degradação ambiental, que não leva em conta só as árvores, né? Nós tirando um outro tipo de vegetação que está construindo, edificando esses sistemas ambientais que são densos, arbóreos. Aí esse senhor está numa área de inundação, a maré chega muito ali onde ele está, as precipitações pluviométricas inundam esses locais. Naquelas outras imagens se pode perceber que existem sistemas lacustres, toda aquela mancha verde que eu coloquei faz parte destas relações com estes sistemas ambientais edificados por conta de estarem diante dessas trocas laterais, que significa uma área de preservação permanente e a existência do fluxo fluvial e fluvio-marinho para gerar esse tipo de estrutura. Portanto, uma intervenção dentro de uma área de preservação permanente, sem levar em conta os impactos cumulativos, nem alternativas locacionais e nem alternativas tecnológicas. Bom dia a todos. Eu sou professor do setor de planejamento urbano, urbanismo e paisagismo da Universidade Federal do Ceará. Outro dado que eu queria colocar aqui como referência é que eu, como profissional urbanista, eu participei de quase todos os grandes projetos aqui nessa cidade. Projetos de urbanismo, projetos ligados a sistema de transportes e outros. Aí eu queria fazer um reparo nas referências que o secretário Samuel fez. O projeto BID4 surgiu na nossa cidade aí por volta do ano de 1992. Hoje ele tem um outro nome, ele chama-se Transform. A conceituação desse projeto, se eu não me engano, posso estar muito enganado, engenheiro Luquinha, ela se deu aí por volta de 95. Tudo bem, vamos ao 2000. Desde que esse projeto surgiu, ele vem sendo intensamente questionado quanto às soluções adotadas, notadamente as soluções de viadutos a serem inseridos na nossa cidade. Esse não é o primeiro sistema de viadutos que ela faz. Por quê? Porque se questiona em todo o Brasil os sistemas de viadutos como modelagem urbanística às cidades brasileiras. É uma proposta de modelagem que remonta os anos 60 e que hoje está sendo revista intensamente. A cidade do Rio de Janeiro, que tinha 3 grandes viadutos, foram construídos em grandes cidades brasileiras que são questionados. O elevado Paulo de Fronten, que hoje está em demolição, visando a requalificação de toda a área portuária do Rio de Janeiro. O elevado Costa e Silva, que é o chamado Minhocão em São Paulo, está sendo intensamente questionado porque ele deteriorou de forma urbanística e ambiental uma faixa de 3.000 edificações no centro da cidade de São Paulo, e o elevado da Gameleira, que mesmo com acidente no centro de Belo Horizonte, ele foi construído. Isso são as referências que a gente tem que ter em conta. Eu fico perplexo quando aproximadamente 20 anos depois que o projeto foi concebido, a gente retira esse projeto, se retira esse projeto de uma gaveta com uma licença prévia e se passa a executar obras sem a competente licença de instalação. Bom, o projeto é de 2003, só para
Questão do cronograma, 2003. 10 anos. Que está em andamento. 10 anos. Não, Os questionamentos sobre o projeto são vários. Eu não vou levá-los em conta aqui. Eu vou fazer uma única exceção, que é um problema de conceito urbanístico. Você construir um complexo de viadutos de aproximadamente 15 a 18 metros de altura, numa área densamente populosa, os resultados não são tão singelos quanto a perspectiva nos coloca. O cidadão que mora no 5º ou 6º andar de todos aqueles prédios ali em frente, ele vai ter, em vez da vista do cocó, um sistema de viadutos na sua janela. Tá? As pessoas não atentaram para esse fato. Todo aquele corredor comercial que ali está, ele vai ser impactado por esse sistema de viadutos. E a Prefeitura de Fortaleza que se prepare, porque os lucros, os protestos e as questões contra os lucros cessantes vão surgir. Não são 7 metros de intervenção, secretário. Lojas vão ter que ser removidas dali, porque nenhum grande comerciante vai pretender ter uma loja embaixo de um sistema de viaduto. Não, isso não é problema de ser conversado, isso é problema de ser inexequível. Toda a modelagem em toda a cidade brasileira, onde você implanta um sistema de viadutos, ela é degradante. Você quer um exemplo, meu caro? Antônio Bezerra, o viaduto da Perimetral com a Mr. Hall. Está lá o resultado do entorno do viaduto da Perimetral com a Mr. Hall. Tá lá o resultado da ocupação no entorno da Perimetral com a Mr. Hall. Fale do túnel da Bezerra de Menezes com Humberto Monte, por favor. Como é que está lá? Túnel da Bezerra de Menezes com Humberto Monte. Você quer um outro exemplo? Não, Bezerra de Menezes com Humberto Monte. Santos Dumont com Engenheiro Santana Júnior. Está lá o resultado da degradação ambiental que lá está. Por exemplo, todos esses exemplos estão aí na nossa cidade. Agora, nós voltamos a insistir em pegar uma modelagem de 60 anos atrás e dizer que essa modelagem é atual. O que é isso, minha gente? Isso é jogar areia em todo o arcabouço técnico dessa cidade, areia nos olhos de todo o arcabouço técnico dessa cidade, e querer empurrar goela abaixo dessa cidade uma solução que não é compatível. O senhor me dizer que a altura dos viadutos, de viadutos sobrepostos, é 12 metros, é um problema de aritmética. O senhor soma 5,5 metros, que é o gabarito, mais 2 metros da estrutura, dá 7,5 metros. Isso daí vai para 15 metros. Com as acomodações, isso aí se aproxima de 18 metros. Está claro. Agora, fazer belas perspectivas. Eu já olhei o projeto. Eu conheço o projeto, eu conheço os resultados nefastos de sistemas de viadutos. Os resultados nefastos de sistema de viadutos são esses. Depois outra, querer dourar a pílula, dizendo que o corredor da Antônio Salles, Engenheiro Santana Júnior, que tem aproximadamente 17 quilômetros, se eu não me engano, ele vai implantar uma ciclovia simbólica de 7 quilômetros, isso não é solução. Agora, eu faço uma pergunta veemente aqui. Por que a Prefeitura de Fortaleza, por que o município de Fortaleza se recusa terminantemente a fazer um plano diretor de transporte e mobilidade urbana, que é uma recomendação do Ministério das Cidades desde 2006, através da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana? Por que se reitera em se transmutar um projeto que está sendo questionado e não se inicia? Fortaleza é a única cidade brasileira desse porte que não tem o seu plano diretor de transporte e mobilidade urbana. Não tem.
Não tem, e esse plano nunca foi apresentado. E é isso, foi pra Câmara. Não, o plano diretor de transporte não está respondendo aqui. Um minuto. Por exemplo, por que essa urgência em instalar essas obras sem o suficientemente esclarecimento à população, com imagens falsas em cima de modelagens em 3D? São imagens falsas em modelagem de 3D. Essas imagens não são corretas. Toda imagem de 3D é uma imagem falsa. Eu duvido que o comerciante que está lá naquela Coisman aceite a desapropriação e a retirada da loja dele daquela situação. Se aceita porque não entendeu qual é o projeto. Todo o comércio, os moradores foram panfletados, não houve uma reclamação. Panfletados ou teve audiência pública? Não, informados e nem houve ainda nenhuma reclamação, nem do morador, nem do comerciante. Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento. Bom, esses esclarecimentos esses questionamentos são os que eu tinha que dar. Não, eu queria... Pressupunha que aquela solução fosse como buscar a solução do centro de eventos. Segundo, o nosso maior centro comercial aqui, dá licença, engenheiro Valdir. Estou calado, por favor. No nosso maior centro comercial aqui, que é o... Conversando com meu amigo, se eu não puder tanto. Por favor, estou conversando aqui com... O nosso maior centro comercial aqui, que é o centro, é o Shopping Guatemi, teria solicitado a adoção de um sistema de viadutos para viabilizar a acessibilidade ao mesmo. O que aconteceu nessas duas soluções? A solução foi outra. A solução foi outra. A solução foi de túneis para dirimir os impactos ambientais do entorno. Enquanto nós questionarmos e não questionarmos esse primado da solução em viaduto, e essa solução for claramente explicada, explanada e definida em desenhos reais, as questões vão restar. Obrigado.